Bom dia a todos, obrigado pela presença. Fazendo mais um fórum agora, com os nossos debates legais e os assuntos interessantes que estão acontecendo, que a Damasceno lida aí para trazer para nós as atualizações e até então como estão estas coisas, né? Então, espero que todos tenhamos um fórum ótimo, que o Damasceno mais uma vez fique inspirado e vamos aqui, vamos assistir um pouco e aprender mais um pouquinho. É com você, doutor. Tá bom, pessoal. Bom dia a todos. Nós vamos conversar hoje mais uma etapa da regulamentação da reforma tributária, porque nós temos, apresentando no último encontro, diversos projetos oriundos do Congresso Nacional, dos deputados principalmente, regulando pontos e pontos diferentes. O governo resolveu, conforme vinha prometendo desde o início, diminuir o número de legislação, concentrar no máximo eram quatro, mas está agora com a previsão de ser três leis complementares. Então, mandou o decreto, uma proposta de decreto, um projeto de lei complementar geral e deixou para segundo momento do comitê, tá, o que é outro, e alguns incentivos. Mas esse que ele apresentou agora é enorme e traz toda a legislação pertinente à reforma, inclusive alterando já a legislação do Simples Nacional, a Lei Complementar número 123 de 2006, com as devidas distribuições ao longo da transição e as alíquotas inerentes às diversas faixas de faturamento. Nós hoje vamos analisar mais ou menos os pontos das exceções e as suas consequências. No próximo encontro, nós avançamos e até o final de analisarmos todo o projeto. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o material que nós preparamos e vamos debater em seguida. Então, começa a ser a regulamentação da reforma tributária, o PLP, que é o Projeto de Lei Complementar número 68, de 2024, do Poder Executivo. Só que eu esqueci de ligar o som. Vamos voltar. Eu apanho ainda desses bichinhos aqui, mas um dia eu aprendo. Um dia eu aprendo. Bem, a regulamentação da reforma tributária, conforme nós comentamos, é o PLP 68 de 2024. Vocês estão vendo os slides? Ok, então deixa eu botar ele grande. A ementa do projeto é essa daí. Institui o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo, IS, e dá outras providências. Então, vocês estão vendo que numa só proposta, o governo apresenta a instituição do imposto, que é o IBS, que é o infraconstitucional, ou infracional, melhor dizendo, a contribuição social sobre os bens e serviços, que é a CBS, que é nacional, e o imposto seletivo, também nacional, e algumas regras mais que a gente vai ver ao longo do tempo, principalmente as exceções. Você vê aí o resumo do projeto: 499 artigos, dos quais mais 27, 24 anexos, dos 499 artigos, dois terços desses artigos dizem respeito à regulamentação das exceções.
Somente um terço vai para as regras da alíquota padrão e do dia a dia das empresas que não estão dentro das exceções. Então, vejamos, 222 artigos trata do comércio exterior, da desoneração de investimentos, da isenção com a cesta básica, das alíquotas reduzidas, regimes específicos ou próprios, como plano de saúde e imóveis. 107 artigos trata, tratam da Zona Franca de Manaus, do Simples Nacional, do imposto seletivo sobre bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Como eu disse, tem 24 anexos trazendo a descrição de cada item desse. Pontos importantes de um resumo que nós fizemos sobre a apresentação do projeto. O sistema de cashback irá beneficiar pessoas beneficiar pessoas integrantes de família de baixa renda. Somente as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, então as pessoas são as pobres mesmo, inscritas no CAD único, terão direito ao benefício. A regra geral do cashback será a devolução de 20% do CBS, que não é do, é da CBS, e do IBS, com o cashback maior no caso de gasto com gás, de cozinha, energia elétrica, água e esgoto. Nós temos ainda 15 alimentos da cesta básica terão alíquota zero. Entre eles estão manteiga, leite, arroz e óleo de soja. Além desses 15, outros 3 tipos de alimento também terão alíquota zero, mas não compõem normalmente a cesta básica. São os produtos hortícolas, as frutas e os ovos. Outros 14 alimentos terão alíquota reduzida, com o desconto de 60%. São as carnes, peixes e massas alimentícias, por exemplo. Então, vamos analisar aqui. Na proposta que nós apresentamos no nosso encontro passado, esses 14 alimentos estavam na proposta de um grupo de deputados, também seriam da cesta básica nacional com a alíquota zero. Inclusive, os pães ou os produtos derivados de trigo, e com um dispositivo, estão aqui dizendo que o trigo, obviamente, teria alíquota zero desde a sua origem, o que trouxe uma pergunta, uma colocação do Sandoval, você de como ficaria a importação do trigo na situação dessa? Eu digo, ora, obviamente que isso não poderia passar. Então, a proposta veio separando, e a gente vê agora como é que fica. No início das discussões, ainda da PEC 45, nós tínhamos a cesta básica nacional, produtos essenciais, e a cesta básica estendida, com a redução de 60%. Então, nós poderemos considerar que esses 14 alimentos que terão a alíquota reduzida em 60%, com desconto de 60%, ela constitui, obviamente, aquele projeto, aquela ideia inicial de ser a cesta básica estendida. Só um detalhe, nessa cesta básica estendida aí desses 14 alimentos, haverá a possibilidade de um cashback para as mesmas famílias, as mesmas pessoas que estão no cashback que nós mencionamos agora há pouco, ou seja, de baixa renda. Produz ainda, pontos ainda importantes, 18 categorias de profissionais liberais serão enquadradas em regimes específicos também, isso já veio da proposta matriz da reforma tributária da PEC 132, da EC 132. No caso, são os advogados, administradores, contabilistas, no total 18 categorias de profissionais com profissões regulamentadas. 27 serviços de saúde, incluindo psiquiatria, odontologia e fisioterapia, terão alíquota com desconto de 60%. O imposto seletivo, que é o IS, é o imposto sobre os bens que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, ele vai incidir sobre veículos, sobre embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos. Já estava previsto. O que entrou de novidade aí foram os veículos. Mas quais veículos?
aqueles veículos poluidores, aqueles que trabalham no sentido de não poluir, eles estão fora do imposto seletivo. É uma forma de controlar o meio ambiente. Então, os veículos poluidores, é, com muitos gases, esses serão taxados pelo imposto seletivo. O que estava também dentro da proposta e que foi tirado na regulamentação, os alimentos ultraprocessados. Eles estavam já em diversas propostas, porém a indústria alimentícia conseguiu que fosse retirado do projeto de lei complementar que nós estamos debatendo, projeto de lei complementar número 68. Em relação à saúde, nós estamos aí com a alíquota zero para 383 medicamentos específicos, de maior uso, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiências, produto de cuidados básicos à saúde menstrual e veículos. Que veículos são esses? Ó, com a alíquota zero. Os veículos destinados às pessoas também que têm necessidade diferente do dia a dia. Então, esse que hoje já tem uma isenção de IPI, essa categoria, esses veículos vão ser classificados pela sua categoria da nomenclatura padrão. A alíquota. A alíquota padrão, a gente vê você falando que ela giraria em torno de 22 a 27,5%. No projeto apresentado, se o Congresso Nacional mantiver as exceções que hoje estão, sem reduzir, a alíquota ficará em 26,5%. Se o Congresso Nacional aumentar as exceções da forma que já tem os projetos de lei tramitando, essa alíquota poderá chegar a um total de 27,5%. E essa distribuição será de 17,7% para o imposto e de 8,8% para a contribuição. Um detalhe importante, muito importante. Hoje nós pagamos uma alíquota de 34,5% para essas exações, em torno de 34,5%. Cai para 26,5%. E mais ainda importante, esse valor ele é calculado sobre o valor da mercadoria, não é como o ICMS que está embutido na própria base de cálculo. Então, o valor da mercadoria chega, está lá o valor da nota, você calcula a alíquota própria. Em cima dessa alíquota de 26,5%, existe um dispositivo na Constituição, e vem também no projeto, que os estados e os municípios poderão criar uma alíquota interna, uma pequena alíquota interna. Só que tem uma amarra nisso. Eles não poderão criar uma alíquota para um só produto. Se é criar a alíquota é para todos os produtos, então pode perder competitividade, poderá haver um aumento. Então, o Estado talvez com isso não queira aumentar, mas tem uma margem de adequação. Os estados estão querendo trabalhar e estão trabalhando no sentido de que essa alíquota seja em virtude do cashback. Cada estado poderia variar o seu percentual de cashback para grupos específicos de produtos. E quais são os grupos específicos de produtos? Aqueles que já estão estabelecidos na relação estabelecida na lei complementar. Você não pode criar para outro. Então, tem aqueles produtos alimentícios de 60%, tem os produtos outros do dia a dia, que é o gás, o gás, a energia, o gás de botijão, a energia, inclusive o gás encanado, e também tem a possibilidade do cashback. E, nesse caso, esses cashbacks poderiam ter variação dependendo de cada estado ou de cada município. Isso vai ficar, obviamente, não agora nessa regulamentação, mas sim, possivelmente, na regulamentação da lei complementar, ou seja, no decreto que regulamente a lei complementar. Vamos então ver quais foram os produtos que ficaram
com a alíquota zero. É o anexo número 1 do projeto. Então, fica o arroz. Lá no projeto tem a classificação, a nomenclatura de cada produto desse, porque não são todos os tipos de arroz. É o arroz do nosso dia a dia, né? Então tem um arroz, tem um arroz escuro, arroz vermelho, arroz não sei o quê, arroz para outro tipo de alimento, né? Então esses arroz especiais não está embutido, é o arroz comum do nosso dia a dia. Então, arroz, o leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó integral, semidesnatado ou desnatado, e fórmulas infantis definidas por previsão legal específica. A manteiga, a margarina, os feijões, raiz e tubérculos e o café. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e assim por diante. Óleo de soja, farinha de mandioca, farinha, grumos e sêmola de milho e grãos esmagados ou em flocos também de milho, farinha de trigo, açúcar, massas alimentícias, também tem a classificação, não são todas as massas, pão do tipo comum, contendo apenas farinha de cereais, fermento biológico, água e sal. Esses são os 15 produtos que compõem a cesta básica nacional. Obviamente que está bem enxuta. Se nós compararmos hoje a cesta básica dos estados, ele tem mais produtos. Mas tem alguns estados também que já tem duas cestas básicas. Aqueles produtos que estão na proposta do Congresso Nacional e o Poder Executivo separou e colocou no anexo oitavo com a redução de 60%, ou seja, a cesta básica é estendida. São eles: carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal, exceto os foi egresso, né? Carne caprina e miudezas comestíveis e de ovinos e caprinos, peixes e carne de peixe, aí certos salmonídeos, atuns, bacalhaus, adoque, seite e ovos e outros subprodutos. Na proposta também que nós analisamos no programa passado, tinha até bacalhau na cesta básica zero, com a redução de 100% da tributação, né? Ou seja, na cesta básica nacional. Leite fermentado, bebidas e compostos lácteos, queijo tipo mussarela, Minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco ou não maturado e queijo do reino. Eles estão, então, na cesta básica, na cesta de alimentos para consumo humano, com redução de 60% da CBS e do IBS. Nós temos, continuando ainda no anexo oitavo, o mel natural, o mate, a farinha, grumos e sêmola de cereais, grãos esmagados ou em flocos de cereais, exceto os grãos de milho, que já estão naquela outra cesta, e amido de milho. Tapioca e seus sucedâneos, óleos vegetais e o óleo de cânula, exceto o óleo que está lá na primeira cesta. Massas alimentícias, exceto as que estão classificadas também na primeira cesta. Sal de mesa iodado, sucos naturais de fruta ou de produtos hortícolas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes. Polpas de frutas sem adição de açúcar e de outros edulcorantes e sem conservantes. Esses estão na cesta com a redução de 60% dos tributos. Produto de higiene pessoal e limpeza, com redução também de 60%. Veio sabão de tocador, os dentifícios, escova de dente, papel higiênico, água sanitária e sabões em barra. São 6 produtos. Questão do cashback. Melhor explicando o cashback que nós conversamos no início do nosso encontro de hoje. Previsão de beneficiar cerca de 73 milhões de pessoas inscritas no cadastro único de programas sociais que ganham meio salário mínimo. A família toda consegue ganhar por mês só meio salário mínimo. Então, esse pessoal será beneficiado com esse cashback. Como se processará o cashback? Devolução por meio de cartões eletrônicos. Porém, tem algumas exceções, que nós vamos já ver. 100% da CBS e 20% do IBS para aquisição de botijão de gás. Então, a CBS será zerada e
o IBS devolve 20%. Esses 20% é que eu falei agora há pouco, que os estados e municípios estão querendo negociar para deixar a critério deles, aumentar diminuir para 18, diminuir para 19, essa devolução para compensar para algum fundo, alguma perda de receita. 50% da CBS e 20% do IBS para as contas de luz, água, esgoto e gás encanado. Esses descontos aí já virão, não será através dos cartões eletrônicos, já virão na própria conta. Quando o consumidor for pagar, já paga com desconto. Então, o valor da conta lá, na conta de luz, por exemplo, com o desconto do cashback, e já só paga o líquido. É diferente dos outros produtos. 20% da CBS e do IBS nos demais produtos do anexo oitavo, aquele anexo que nós colocamos. O anexo oitavo é aquele que tem a redução da tributação de 60%. Então, essas famílias terão, naqueles produtos, também a redução de 20% do CBS e do IBS nesses produtos. Também os estados estão querendo modificar esse 20% e variar para haver uma compensação interna. Medicamentos e outros. Alíquota zero. Dispositivos médicos, dispositivo de acessibilidade para pessoas com deficiência, 383 medicamentos específicos, cuja nomenclatura estão especificados no projeto da lei. Produto de cuidados básicos à saúde menstrual, automóvel de passageiros adquirido por pessoas com deficiência ou transtorno de espectro, desculpem, autista, automóveis adquiridos por taxistas, obviamente com alguns limites, que vai ser estabelecido em regulamento. Existe proposta também para que esses automóveis seja destinado também ao pessoal da representação comercial autônoma, principalmente pessoa física, serviços prestados por instituição científica, serviço de transporte público coletivo de passageiros. Então, isso aí terá alíquota zero. Aí vem a questão das imunidades. Qual é a diferença daquele alíquota zero, redução de alíquota? É porque a imunidade tributária ela vai ficar, já está no bojo da Constituição Federal. Eles só estão agora regulamentando, dizendo como proceder. Então, quem não paga nada, nem CBS e nem IBS, a administração pública, operações realizadas pela administração pública, por entidades religiosas e templos de qualquer culto, partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores, as entidades sindicais dos empregadores não estão nessa imunidade, instituições de educação e de assistência social sem fim lucrativo e que não cobrem pelos serviços prestados. Ficou bem claro agora, porque quando colocou essas instituições de educação e de assistência ligadas às entidades religiosas, as entidades religiosas botam a universidade, concorrem com a universidade privada, cobrem e ficaria imune à tributação. Então, só ficará imune se não cobrar para prestar aquele serviço educacional. Então, isso moraliza um pouco essa questão dessa imunidade. Livros, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão, isso não é novidade, porque já está na Constituição atualmente. Fonogramas e vídeo, fonogramas musicais, radiodifusão sonora, de sons e imagem de recepção livre e gratuita, e a operação com ouro nos ativos financeiros das empresas. Também isso estão imunes. Na área cultural, teremos a redução de 60% em outras exceções. Vocês estão vendo o número de exceção que aumenta a alíquota padrão. Espetáculos teatrais, circense e de dança, shows musicais, desfiles carnavalescos ou folclóricos, eventos acadêmicos e científicos, como congressos, conferências e simpósios, feiras de negócios, exposições, feiras e mostras culturais, artísticas e literárias, programa de auditório ou jornalísticos, filmes, documentários, séries, novelas, entrevistas e clipes. Isso terão uma redução de 60% dos dois tributos. Serviços
com redução de 30%, 18 serviços de profissões regulamentadas. Aí eu falei lá no início, inclui os advogados, inclui os contadores, os administradores de empresas, são 18 profissões que estão nesse rol que tem essa redução de 30% desses dois tributos. Quais tributos? IBS e CBS. Eu, é esse o resumo de hoje, bem pequenininho, né, para nós batermos um papo ainda e seguimos em frente. Mas vocês veem que com 499 artigos, e quem não viu ainda, eu vou apresentar aqui o resumo desse projeto de lei. Olha aqui, pessoal, está aqui o tamanho do projeto de lei. Esse almanaque aqui está frente e verso, ó. Frente e verso. Então, vocês terem ideia do tamanho da discussão. Então, nós procuramos trazer imediatamente isso aí, porque isso é o que vai mais diretamente ao setor atacadista e distribuidor. Quero também ainda, antes de passar a palavra para vocês, dizer que a transição pelo projeto de lei permanece conforme foi aprovado na Constituição Federal, na emenda constitucional, e obedece para nosso setor aqueles incentivos que estão previstos na Lei 160, depois da alteração levada a efeito pelo PLP 05. Ou seja, nós vamos começar a diminuir o percentual de vantagem dos incentivos fiscais do ICMS a partir de 2029 em 1,10%, em um décimo, né? Então, em 2029 terá uma redução de um décimo dos benefícios, em 2030 mais um décimo, em 2031 mais um décimo, em 2032 mais um décimo, em 2033 100%. Né? Então, entra em vigor o IBS. Como o ICMS está dentro do IBS, nós só vamos pensar nisso a partir de 2029. Então, não terá transição de IBS ou redução dos incentivos fiscais para o setor até 2029. Isso seguindo o projeto de lei, seguindo a Constituição Federal e seguindo o que está determinado em relação ao ICMS na Lei Complementar número 160, que está em vigor. Em relação ao PIS e a COFINS, nós teremos um PIS misto com CBS em 2026 e em 2027 CBS entra em vigor plenamente e sendo extinto o COFINS e o PIS. Isso não altera nossos incentivos fiscais. A partir de então, nós vamos ter possivelmente um percentual do ICMS e do ISS recolhido experimentalmente em forma de IBS, mas também isso será abatido no final como um crédito desses dois tributos e não implica na redução de nossos incentivos fiscais também. Eles não terão, ou seja, não deduzirão a quantidade que seria, ou o percentual que seria, ou a básica que seria do nosso ICMS, e por isso também o incentivo permanece inalterado até 2029. São as nossas colocações iniciais e devolvo a palavra ao presidente. Microfone, Sandoval. Obrigado, muito bom, muito bom. Claro que a gente vai esperar a remessa da sua cópia da gravação para a gente poder dar uma olhada com um pouco mais assim de esmero, né? Pelo que você falou aí, tudo me parece interessante. Essa última fala tua com relação à vigência, né? Disso é muito importante para todos nós, para sabermos como acomodar isso, né? Mas é muita coisa. Eu não tenho nada contra nenhum produto que está ou não está, ou que está pouco, que está só com 60%. Não tem nada. Porque isso aí quem está fazendo é gente que entende, que conhece e tal. E me parece, num primeiro momento, algo justo, né? A minha dúvida aqui é que a soma dos dois dá 26,5%. Você falou que a gente tem 32, 33 aí, que é a história que a gente paga de imposto. Eu posso até estar sendo bastante ingênuo, mas ah,
A contribuição social sobre o lucro líquido está aqui no CBS, e imposto de renda também está aqui no CBS. Sandoval, os impostos que estão embutidos aí são só o ICMS, esses quatro tributos: Sim, ICMS, PIS, COFINS, IPI são cinco. IPI, ISS. Então vamos ver lá, são três federais, o PIS, a COFINS e o IPI, e um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. Esses cinco que compõem esse valor aí. isso, então. Só, Então, só que tem, só que tem um detalhe, por que está dando essa redução? É porque ele é por fora, não vai ter ele sobre ele. E hoje, o PIS, a COFINS, o ICMS estão embutidos na sua base de cálculo. sim, Por exemplo, se é, você pega 18% do ICMS, dá mais de 21%, né, no final. sim, E agora sim, vai ser por fora. Só que é um detalhe também, é não cumulativo. É uma das maiores bandeiras do Poder Executivo de divulgação, é dizer, a partir de 2033, nenhum tributo será cumulativo. Nenhum tributo será cumulativo. Ou seja, você, como hoje acontece com o ICMS, quando você vai pagar o seu ICMS, é sobre o valor agregado, né? Então, por isso que é IVA, é sobre o valor agregado, porque você vai deduzir do ICMS incidente. Vou chamar de IBS, não estou chamando de ICMS, mas é IBS, né? sim. Você vai deduzir do IBS incidente sobre o seu faturamento o IBS da sua aquisição, o IBS dos acessórios, o IBS da sua energia, o IBS de tudo que você utilizar para poder operacionalizar seu negócio, porque a não cumulatividade será plena. Esse não é mais como hoje é no ICMS, que até agora ninguém consegue se creditar do ICMS sobre energia no segmento comércio. Ninguém consegue ainda, está postergado, postergado. Então, no IBS você vai conseguir, é tudo isso. Comprou, teve IBS, é crédito. Então, vai ser dessa forma. Tá bom, doutor. Tá ótimo. Tomara que fique por esses números mesmo, né? E que seja o agregado, usa o crédito do que entrou, agrega o valor, né? E paga essa taxa, vamos dizer, ou 17 ou mais 8 que dá 26,5. Parece justo, parece factível. Vamos rezar para que isso aconteça, na minha opinião. Nessa não cumulatividade, pessoal, só tem um motivo de preocupação. Que passou um dispositivo na Constituição dando digamos, ao poder público a possibilidade de regulamentar para que o contribuinte só se aproprie do crédito à aquisição quando comprovadamente o fornecedor tenha recolhido. Então, se o fornecedor tiver inadimplente. Então, ou seja, estão querendo jogar para cima do contribuinte o poder fiscalizatório do seu fornecedor. Nós já temos um problema mais ou menos assim hoje, em cima da ST, né? A ST do ICMS atribui ao substituído a obrigação de praticamente fiscalizar o substituto sobre o recolhimento. E, às vezes, até para poder trazer o maior cuidado. Inclusive, tem alguns autos de infração nesse sentido, mandando estornar crédito de ICMS quando o fornecedor não recolheu o ICMS. Então, é mais ou menos essa ferramenta que eles estão querendo lançar. Ocorre que, para a nossa possível tranquilidade, o comitê do IBS está estudando, já tem uma comissão estudando, na regulamentação, o sentido de que isso possa ocorrer o recolhimento no momento do pagamento. Então, quando você paga a mercadoria, no momento que paga, como hoje ocorre com as contribuições sindicais, né? Ela é codificada e o valor já é distribuído para o comitê, o valor do tributo, e para o cliente, para digamos aí, o vendedor, o preço da mercadoria. Então, no ato do pagamento da aquisição, ali o tributo já vai recolhido, já vai retido, já vai ser encaminhado para ser distribuído
pelo comitê. Então, existe esse estudo nesse sentido. O problema está, pessoal, nos pequenos comerciantes. Como proceder se a ferramenta, eles precisam ter essa ferramenta, como ter essa ferramenta? Então, vamos separar o seguinte: possivelmente quem trabalha com nota fiscal normal não vai ter muito problema nesse controle, porque o sistema fará isso por ele. Mas quem trabalha com cupom fiscal talvez tenha alguma dificuldade, porque como é apurar o crédito se o fornecedor pagou ou não pagou. Então, essas ferramentas que está trazendo uma certa dificuldade já na discussão, o momento desse recolhimento. Por exemplo, quando nós falamos de cashback, tem o cashback através do cartão eletrônico, que é aquele que hoje essas famílias já têm para receber aquele dinheiro no final do mês, e tem o cashback através do desconto na própria fatura, no próprio boleto que vai ser recolhido, que é o caso da conta de energia, da conta de água e outros que vêm para você pagar para o contribuinte recolher. Então, da mesma forma, eles estão estudando essas possibilidades de que haja esse controle. E mais ainda, tem uma previsão, já na proposta desse regulamento, de que o comitê do IBS, o comitê não é da CBS, o comitê do IBS, ele possa, ele possa mandar enviar para o contribuinte toda a tributação por que ele passou, para o contribuinte só homologar. Então, a obrigação acessória do contribuinte é declarar é invertido, já está aqui na proposta, para que o comitê do IBS remeta para o contribuinte o que ele deve. E o contribuinte diz: devo sim e pago. Aí pode dizer assim: devo não e não pago. Né? Paga só o que reconhece. Então, isso está previsto aqui, inclusive embutindo aquele sistema que estava na proposta de desburocratização das obrigações acessórias. Então, haverá uma inversão de informação. É a Receita que vai informar, é o Comitê do IBS que vai informar. Aí você me pergunta: e a CBS? Quem é que vai controlar a CBS? É um comitê semelhante ao comitê, é o CARF hoje. Não é só que o CARF é de julgamento. E terá um comitê de controle, assim, para aproveitar a equipe da Receita Federal do Brasil, mais ou menos nesse sentido. Ela vai ser reestruturada no sentido da fiscalização da CBS, que é um tributo federal. Então, ou seja, tem muitas coisas a caminhar ainda que nós precisamos ficar atentos. E se houver algum caminhar no sentido que traga maiores prejuízos, nós procuraremos debater aqui nos próximos encontros. Quem mais? José, Damasceno, não sei se o Sandoval percebeu, mas a nossa euforia com todo esse processo da reforma, porque a tapioca foi nominalmente descrita como item de Foi, benefício, né? Então, foi. mas não tem tanto eu galinha quanto o com quiabo. Damasceno, assim, nos sentimos privilegiados nesse sentido. Tinha que ter, tem que botar. Se você olhar a foto da entrega do projeto, tá lá o Zé Guimarães do Ceará e o Mauro Filho do Ceará, rapaz. Em cima, levou a tapioca embrulhada, homem. E não botou a galinha com o quiabo. Aí, nem o queijo. E nem Ô o quiabo, né? Damasceno, ô Botou o queijo, Damasceno, botou o né, não queijo. colocou, ele tá doido. Ô Damasceno, eu vi as questões das entidades. Nesse caso, entidades como a BAD, sindicatos que são patronais, né? Eles serão tributados na sua receita? Não, vamos entender bem. A atividade da ABAD, a atividade da ADEMIG, a atividade das entidades, demais entidades, continua no estágio em que se encontra hoje. Mas vamos que você pega o dinheiro que está lá no banco para atividades operacionais, institucionais, e aplica esse dinheiro e ganha juro. Esse rendimento ele é tributado, como se fosse uma empresa normal. A Hoje receita já é. financeira. Hoje Então já não, é. não altera, não altera, viu? Agora vamos pensar da Ok. seguinte forma: a entidade resolve colocar
uma escola ou fazer um curso e cobrar a inscrição. Essa receita é tributável. Essa Uhum. receita é tributável. O que aconteceu hoje é que leva em vista grossa e mistura o que é tributável, o que não é tributável, e tudo passa, né? As Uhum. entidades funcionam assim, né? Então, vamos pensar, o patrocínio está dentro de uma visão institucional, o patrocínio? Se você retorna o patrocínio em serviço para o associado, sim, Claro. né? Então, não é receita tributável também. É quando Na a mesma linha receita de só é hoje. tributável quando concorre com a entidade, com a empresa, vamos dizer assim, concorre com a empresa, né? Para ter lucro. Perfeito. Aham, claro. Então, ótimo. Obrigado. Ou seja, não altera. Alguém mais? Bem, todas as colunas silenciosas, né, Sandoval? O amigo pode encerrar nossos trabalhos. Ah, teria muita coisa ainda para debater, e nós vamos fazer isso, né? Muita coisa para aceitar, pelo volume que você mostrou aí do compêndio sobre isso, é muito grande. Você daí tirou, né? Filtrou coisas para o interesse do nosso setor. Mas isso ainda vai dar muito estudo, a gente vai demandar bastante tempo. Me parece que é complicado, essas mudanças sempre são complicadas, mas me parece que está num caminho bom. A gente sonha com isso. Eu sou mais velho de vocês aí, já lido com essa coisa de reforma tributária há algumas décadas, né? E parece que vou enxergar se eu ficar vivo até 2032, eu vou enxergar o fim dessa tranqueirada toda aí que bagunça a nossa vida e a vida das empresas. Parece que está no caminho bom, doutor. Sandoval, um estudo comparativo porque é o seguinte, hoje nós precisamos pensar no mínimo de exceção, né? Porque a exceção traz o custo para todas as empresas e para os consumidores de uma maneira geral. Então, beneficiar setor que não precisa de benefício, o que precisa menos, ou equiparar o necessitado com o não necessitado, traz prejuízo, porque nós é que vamos pagar. É bom que o empresário, que tem acesso ao deputado e ao senador, e aos representantes dos diversos segmentos, tenha essa consciência de que, ao puxar para a minha sardinha, eu estou jogando isso para os outros, não estou tirando do governo, não. O governo não vai perder a arrecadação. O governo não vai dar nada. Então, na minha opinião, a proposta que veio do executivo é muito mais enxuta, muito mais social do que as setorizadas que foram apresentadas anteriormente, através de propostas individualizadas. Porque ali cada um está buscando, digamos, beneficiar o seu setor. E nós precisamos juntar os setores todos do meio produtivo e dizer: é o meio produtivo, é o meio consumidor, e é esses daí que tem que trabalhar. Nós vamos produzir para consumo, vamos produzir para vender, vamos produzir para ter o nosso negócio. Mas, pessoal, não é hora de levar vantagem. É hora de todos trabalharem para que haja uma tributação adequada, que haja realmente uma diminuição das classes sociais e que a pobreza diminua. E para a pobreza diminuir, é preciso que haja uma horizontalidade na distribuição das riquezas. E hoje está muito verticalizado, né? Você vê o seguinte, quando procura ver onde é que está a riqueza, está em 10. Né? Você vê o seguinte, onde está o passivo tributário nacional, está em menos de 100 empresas, em menos de 100 CNPJ. Ou seja, se essas grandes empresas que estão devendo pagassem, ajudava todo mundo, ajudava a pequena e a média e a própria grande empresa. Mas só quero levar vantagem. Quando, no início do nosso bate-papo, na sala de espera, conversamos sobre o PES, ele começou muito bom, mas depois virou péssimo, porque muitos segmentos quiseram se beneficiar já sem precisão disso, já sem precisão disso. Você vê o seguinte, vamos pensar da seguinte forma, quem fornece alimento para um buffet, ele ficou prejudicado também, ok. Por quê? Porque o buffet não ficou funcionando. Mas teve um momento que já voltou ao normal. Então, por que isso se elastecer até 2027?
algumas coisinhas pequenas que já quebraram, ok, que se beneficiem, mas houve uma generalização em empresas de grandes conglomerados, grandes lucros, o faturamento lá em cima, isento de pagar ICMS, pagar imposto federal, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Quem é que vai pagar esse pato? As que estão fora desse segmento. As É, outras empresas que estão, as empresas atacadistas normais, vão pagar esse pato, porque o governo não vai perder. Por que que foi arguído a inconstitucionalidade da lei aprovada no Congresso Nacional, postergando o PES até 2027? Porque a lei não prevê de onde é que essa receita vai sair, de onde é que esse dinheiro vai sair. Porque para você criar uma despesa, e você, ao conseguir o benefício, conceder o benefício, você está criando uma despesa, você tem que dizer de onde é que vai sair a receita, sob pena de ser inconstitucional. E foi isso que aconteceu. Simplesmente deu com o chapéu dos outros, né? Criou é, a lei, passando o PS para 2027, mas tira o dinheiro de onde? De onde é que vai? É esse o argumento. Não, mas aí correu para o ministro amigo, que o amigo ministro deu. O amigo ministro deu a liminar, mas ao mesmo tempo já recorreu de si próprio para o plenário do Supremo Tribunal Federal para que haja a validação, só entre em vigor quando for validado pelos demais. Então, ou seja, nós estamos confundindo política com coisa séria, e política não é sério também, eu não quero dizer isso, não. Nós estamos confundindo política com lei, confundindo política com as questões políticas, com as questões técnicas, né? E o que paga com isso somos todos nós. Nós precisamos esquecer esse negócio de um lado, outro lado, e partir todo mundo de mãos dadas, porque senão o Brasil não se recupera, tá certo, doutor. É isso mesmo. certo? Isso, isso Então, se mesmo. está certo, vamos em frente, né? Isso mesmo. Meus Vamos em amigos, frente. obrigado pela participação. Eu vou estudar aqui mais um pouquinho e tirar alguns pontos, mas se vocês tiverem algum questionamento, quiserem mandar para a gente inserir, a gente vai ter que trabalhar isso pontualmente. Não dá para trabalhar tudo de uma vez, que é muito grande, né? Mas É, nós temos que procurar realmente aquele que mais afeta ao nosso segmento. Eu continuo à disposição, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. se Deus quiser, doutor. Abraço a todos. Bom Obrigado, feriado aí. então. Tchau. Boa Valeu! semana.